O que você acha que vai acontecer com você no fim da sua vida? Sim, um dia você sabe que você vai morrer. Não tem ninguém que é Highlander, ninguém é o guerreiro imortal. Tá, e quando você morrer aos olhos dos homens, o que vai acontecer com você? Bem, muitas pessoas tentam explicar isso através da reencarnação. Mas a reencarnação, ela não tem qualquer base bíblica. E a reencarnação não tem também qualquer comprovação científica. A reencarnação é uma teoria que foi inventada de que a gente vai reencarnando, mas quem coordena isso? Se a reencarnação vai acontecendo, esse processo é conduzido por alguma força. E se foi Deus que criou todas as coisas, e ele não cita na sua palavra a reencarnação, então a reencarnação não é criação de Deus. Portanto, não tem a menor base lógica a gente acreditar que vai acontecendo uma evolução da alma das pessoas e vem reencarnando e vai aperfeiçoando e reencarna animal, reencarna homem, reencarna criança, reencarna não sei o que lá, paga os seus pecados, vai purificando. É uma teoria que não tem a menor base de coisa alguma. Alguns acreditam que no fim da vida acabou tudo. Esse é um outro problema porque nós não sabemos lidar com a morte. Nós temos uma expectativa de vencer a morte. O homem tem um conceito de vida e não de morte. Portanto, a própria essência do homem nega a ele a possibilidade da morte ser o fim. São muitos também os relatos de pessoas que estiveram no vale da sombra da morte ou até que morreram e ressuscitaram. E quase todo mundo vai falar coisas muito parecidas, falando sobre as experiências com o sobrenatural. Nós somos seres espirituais. Só o fato de sermos seres espirituais já faz com que nós não tenhamos uma concepção de que somos apenas matéria e que se morrermos, acabou tudo. Prova disso é que nós temos o nosso corpo, mas nós temos nossas emoções. E nós, além disso, ainda temos as nossas necessidades espirituais. E isso a ciência prova. Por exemplo, pessoas que oram têm melhores condições de vencerem doenças. Pessoas que oram têm melhor equilíbrio emocional, têm vantagem na sua inteligência emocional. Isso é comprovação científica. Ambientes de fé geram curas milagrosas. Isso aí está provado na ciência. São diversos experimentos. Milagres acontecem. São inúmeras as situações que pela ciência não tinha mais jeito, que pela medicina não tinha mais jeito, e simplesmente algo aconteceu que tudo que estava ruim sumiu. Eu já vivi essa experiência muitas vezes, de pessoas que fizeram uma radiografia ou fizeram um exame e depois olharam outra radiografia, outro exame e simplesmente sumiu aquilo que era um caminho de morte. Então, achar que tudo acaba também é bobagem. Então, qual é o caminho? Não é reencarnação, não é acabar tudo. O caminho é crer no que Deus deixou para a gente. A sua palavra, a Bíblia Sagrada, que tem se comprovado um livro completamente real a cada momento.
Eu poderia citar muitas coisas para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e é verdadeira. Mas uma delas é que a Bíblia fala sobre os mais diversos assuntos. E fala há 2, 3 mil anos atrás, e quando você vai ver hoje, aquilo é uma verdade. Uma verdade socio-relacional, uma verdade sociopolítica, uma realidade na relação entre patrão e empregado, uma verdade na relação familiar. É impressionante como que um homem 2 mil, 3 mil anos atrás poderia afirmar coisas tão verdadeiras em pleno século XXI. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fala de biologia, depois a ciência tem que se render. A Bíblia tinha razão. A Bíblia fala de ciência como um todo, a ciência tem que se render, porque o que a Bíblia falou prevalece. A Bíblia fala de história, questionam, depois notam que realmente os fatos relatados aconteceram. A Bíblia é o maior compêndio de arqueologia do mundo, é a Bíblia. É a Bíblia. A maioria das descobertas arqueológicas acontecem através de relatos bíblicos e comprovando a Bíblia dia após dia. Então a Bíblia é a palavra de Deus. E o que ela diz? Ela diz que quando a gente parte desse mundo, nós temos 2 destinos, céu e inferno. Céu para quem recebe Cristo como Senhor e Salvador, inferno para quem rejeitou Cristo como Senhor e Salvador. E em Apocalipse 22:15, vai dizer o que é a vida, o coração que não vai herdar o céu. E ele fala assim: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22, esse último capítulo da Bíblia, tem um relato claro de quem entra no céu. E ele, de uma forma muito objetiva, ele relata imoralidades sexuais. E o que o mundo diz hoje? Que vale tudo pelo prazer. Ele fala de assassinos. E o que a gente está vendo hoje? Um mundo cada vez mais violento. Ele fala de idólatras. O que nós vemos hoje? Gente que idolatra o dinheiro, gente que idolatra seu corpo, gente que idolatra o luxo, gente que idolatra as marcas, uma idolatria sem fim, uma ego-idolatria, uma idolatria de si mesmo o tempo inteiro. E o que a gente vê hoje? Os que amam e praticam a mentira. É o que a gente mais vê hoje. Gente que não fala a verdade. Como tem mentiroso hoje. Como marido mente para esposa, esposa para marido, pais para filhos, filhos para pais, irmãos para irmãos. Como as pessoas fingem ser uma coisa que não são. Como as pessoas falam que querem dinheiro para fins tão lindos. Mentira. Querem para suas fúteis vaidades. Vaidades fúteis. Enfim. Pessoas que têm o coração assim não entrarão no reino dos céus. Por isso eu te digo, se arrependa dos seus pecados. Aceite a Cristo como Senhor da sua vida, senão você não consegue vencer tudo isso aqui. Ele fala de feitiçaria. Misericórdia. Como tem feitiçaria hoje. Como tem gente no misticismo. Como tem gente acreditando em duende, acreditando em pé de coelho, acreditando em oferendas, acreditando em rituais, acreditando em espíritos. Meu Deus do céu. Então, o que eu estou querendo dizer é claro para você. Se você quer a vida eterna, que é o caminho que Deus quer para você, você precisa se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus. Faça isso hoje e que Deus te abençoe. Se você foi tocado por esse vídeo, faça uma oração entregando sua vida a Jesus e também se inscreva no meu canal para todo dia ter uma meditação entre nós. Eu todo dia preparo algo para você. Faz um comentário que você achou desse vídeo aí também, tá? Fique com Deus, até a próxima.